Salve Deus, meus irmãos, salve Deus, minhas irmãs, graças a Deus, salve Deus, mundo espiritual. Aqui nos encontramos em mais uma rica e feliz oportunidade. Mundo espiritual da página do YouTube, mundo espiritual da página do Facebook, mundo espiritual da página do WhatsApp e também as mais variadas locais, pessoas que me irão ver, desejando a todos um lindo e abençoado dia, desejando a todos um lindo e abençoado fim de semana, desejando a todos uma iluminação neste dia, é mais esta bênção, não é? Aqui estamos. É mais uma verdadeira, uma rica e feliz oportunidade. Oportunidade essa nos concedida por Deus Pai Todo-Poderoso, por Jesus Divino e Amado Mestre, por a Virgem Santíssima, com a proteção, a iluminação dos nossos mentores espirituais, que nos assistem, nos guardam, nos protegem a toda a hora. Não é só em determinadas horas do dia ou da noite que eles vêm, não. A qualquer hora do dia, qualquer hora da noite, qualquer oportunidade, qualquer dificuldade, angústia, os nossos mentores, guias espirituais, eles nos protegem, guardam no meio das nossas fraquezas, angústias, desarmonias e desequilíbrios, denominados de pretos velhos, não é? Pretos velhos são espíritos que habitam na parte etérica muito evoluídos, e dessa forma nós ainda somos etéricos, não é? Nós ainda somos físicos, salve Deus, ainda somos matéria, nós ainda estamos no caminho da evolução, no caminho, na jornada, na caminhada, tentando caminhar, também com a presença luminosa das nossas lindas, belas e maravilhosas princesas doutrinárias, cavaleiros, ministros. Amanhã é dia de bênção de ministros, não é? Uma grandiosidade. E das nossas guias missionárias e todos os outros espíritos fora dessas roupagens essas que existem centenas de milhares de espíritos fora destas roupagens, nesses planos etéricos, nessas dimensões, porque temos muitos espíritos, todos os dias entram nesta corrente indiana do espaço, muitos espíritos que chegam para trabalhar dentro desta grandiosa cabala, regida por o grandioso Simiromba de Deus, nosso Pai Seta Branca, esse grandioso espírito iluminado, não é? E claro, temos uma hierarquia, temos uma grande hierarquia para nos auxiliar nos nossos dias. Aqui estamos nós, médiuns, somos médiuns, não é? Temos a mediunidade, não é? Com certeza, por isso somos denominados de médiuns, por conta da nossa mediunidade, por conta da nossa clarificação da nossa condição, porque há muito médium que tem dificuldades em dizer que é médium, em dizer ao local que pratica, ao local onde está, ao local que é os templos do amanhecer, à corrente indiana do espaço. Claro que todas as doutrinas serão boas, não desqualificando nenhuma, não tendo o devido respeito por todas,
independentemente do que praticam, do que fazem, com o que mexem, nós temos que ter muito, muito respeito por todas. Respeito, dignidade, para também respeitarem a nossa, não é? Com certeza que sim. Porque nós não poderemos estar na corrente indiana do espaço nos denominando de médiuns e as outras doutrinas não prestam. Porque a Igreja Católica não presta, a Umbanda não presta, o Candomblé não presta, os evangélicos não prestam, os kardecistas não prestam, enfim, os Jeovás, os protestantes, os evangélicos, pronto. Porque na realidade cada um está no local que melhor se adapta à sua condição. A nossa condição como médiuns, entre outras denominações de doutrinas espíritas, esta é uma nossa, né? Os Templos do Amanhecer. É uma doutrina espiritualista que trata diretamente com espíritos, que faz as curas desobsessivas em pacientes, que os nossos mentores, por intermédio dos nossos mentores, e que nós, médiuns, por conta da nossa mediunidade, damos a condição aos nossos irmãozinhos de poderem fazer a sua evolução. Que há muito, muito tempo que esperam. Muitos esperam há centenas e centenas e centenas de anos, milénios. Mas nós aqui estamos. Dentro desta corrente indiana do espaço, dentro desta doutrina, aqui ninguém é santo, primeiro. Aqui ninguém é santo. Aqui ninguém é santo, porque primeiro nós temos uma grande coisa, uma grande condição, nós, quando nós dizemos para perdoar, por exemplo, nós todos os dias ouvimos falar em perdoar, mas nós não temos que perdoar nada a ninguém. Nós não teremos que perdoar nada a ninguém se o nosso ego, a nossa vaidade, a nossa ignorância não nos disser de outra forma. Por exemplo, se nós não julgarmos, nós não teremos que perdoar. Porque aqui entra o julgamento primeiro, não é? Primeiro entra o julgamento. O julgamento, ele é um grande fator, se nós não julgarmos, não precisamos de perdoar ninguém, mas nós, no nosso ego, na nossa ignorância, sempre achamos que temos que perdoar alguém, não é? Sempre achamos que temos que perdoar qualquer coisa dos outros. Porque ainda há muita gente, e como nós estamos aqui nos templos, não é? Estamos nos templos do amanhecer, somos médiuns, uns por curiosidade, outros por condições físicas, outros por condições mediúnicas, outros por... enfim, temos aqui das mais variadas formas, maneiras e sentidos, que muitas vezes, há pessoas que temos aqui na nossa doutrina muita boa gente, não é? Muita gente séria, honesta, todos são sérios e honestos. Todos são sérios e honestos. Mas temos aqui pessoas que tratam com o próximo, com o seu irmão, a sua irmã, de uma maneira diferente, sem perdurar a vaidade, se julgar acima, porque é mais velho, porque é mais antigo, porque tem mais consagrações, porque, enfim,
Mas as consagrações servem para a sua individualidade, que deveriam de servir para o seu melhoramento, deveriam servir para, um dia mais tarde, na passagem do mundo físico para a parte etérica, quando analisarem a sua condição do que fez na Terra, olhar, ver o seu registro e perceber que plantou o bem, plantou uma boa sementeira, que plantou, inseriu nesta corrente indiana do espaço e que ajudou muitos espíritos, muitos irmãos encarnados, muitas irmãs. Mas não. Acontece que prevalece a vaidade, o ego, o julgamento. Se não houver julgamento, nós não teremos que perdoar ninguém. Mas à medida que nós olhamos para o outro, como eu disse esta manhã, quando nós julgamos o outro, criticamos o outro, exigimos dos outros aquilo que nós não damos feito, nós se achamos no direito de perdoar, como se nós fôssemos uns seres evoluídos fisicamente aqui no mundo físico. A evolução, nós poderemos ter aqui a evolução física, que nada poderá servir no mundo espiritual. Não. Há muito ser físico neste momento, isto até se pratica em todas as doutrinas. Aqui isto pratica-se a todo o ser humano. Há muitas doutrinas que são pessoas por graus de hierarquia dentro de cada doutrina, estão um pouco acima de cada um, não é? Se julgam, se acham no direito de criticar, analisar e se acham até uns seres já com o conhecimento perfeito, total e sem mácula de culpa, sem mácula de julgamento, porque não podem ser criticados ou julgados. Não. Enquanto nós formos físicos, teremos todos na mesma fasquia, teremos todos a mesma bitola, porque somos físicos. Mas ainda há aqui muito boa gente atirando pedras. Jesus, divino e amado Mestre, disse: quem não tiver pedras, quem não tiver pecados, que atire a primeira pedra. Pois é. Eu não me arriscaria a tirar nem a primeira nem a segunda nenhuma, porque eu sou muito falha ainda, como eu sempre digo. Mesmo com todos os nossos 5 sentidos, não é? Porque nós temos os nossos 5 sentidos: a audição, o paladar, o olfato, o tato e a visão, não é? Na audição, nós todos temos este fator, mesmo aqueles que se julgam grandes. O mais pequeno, o mais baixo, tem os mesmos 5 sentidos. A audição, por exemplo, a audição é para ouvir. Para eu, por exemplo, estou escutando agora o que estou dizendo, ouço os carros na rua, ouço, como sou médio, ouço muita coisa que me vem desse mundo espiritual, da parte etérica, muitos conselhos, muitas coisas que umas aproveitam-se, outras não, mas na maioria se aproveita muito sobre a nossa audição. O paladar, todos nós sabemos, paladar é para a gente provar as comidas, comer as comidas, ter um sabor, beber uma água, beber um chopezinho, porque mesmo dentro desta doutrina há uma cachaça, porque mesmo dentro desta doutrina médiuns bebem e por aí vai. Temos a visão, só se nós formos cegos, porque senão andaríamos aí batendo aí com a cabeça nas paredes.
e para andar na rua, para não andar atravessando na frente dos carros, senão algum doido passaria por cima de nós, a audição, como há muitos que não têm a visão, a visão, há muitos cegos, com certeza, que se baseiam por outros sentidos mais apurados do que nós temos os 5 sentidos bem apurados, mas eles ainda são mais. Temos o tato, que é para a gente saber mexer, por exemplo, um cego, se vier aqui, não lê porque isto não é braille, mas mesmo assim se calhar lê com o tato, porque desenvolveu essa capacidade mais na parte do tato, né? E temos o olfato, para nós cheirarmos os odores, para nós cheirarmos os locais por onde passamos, onde andamos, para cheirarmos, às vezes estamos ao pé de alguém que cheira mal, estamos ao pé de alguém que cheira, ai que perfume tão bom, também para termos essa condição de quando alguma entidade espiritual chega perto de nós, que nós poderemos abrir os olhos, não ver, mas nós cheira-nos alguma coisa, ou boa ou má, o que quer dizer que nós, naquele momento, aquele espírito, dependendo do cheiro que nos chega, que nós inalamos, que não é dos melhores, não é? Essa condição de espírito, não é? E nós somos peritos em dizer, em perdoar, mas nós não precisamos perdoar, nós temos sim que amar. Se nós não julgarmos, dentro desta corrente indiana do espaço, onde se fala, eu sempre falo isto, amor, humildade e tolerância, ainda existe tanto o atirar de farpas, ainda existe tanto julgamento, ainda existe tanta crítica, ainda existe tanto maldizer do mestre, da ninfa, do irmão, da irmã, do médium. Dentro da mesma corrente indiana do espaço, se nós tivermos amor dentro de cada um de nós, desde aqui do chakra coronário, né? Chakra coronário, até aqui ao laríngeo, aqui mais ou menos a meio, já outro dia eu falei isso, mais ou menos aqui a meio, nós temos uma pecinha que é denominada o timo. Acho que muitos já ouviram falar. Daqui até aqui, a meio mais ou menos, temos uma pecinha que é denominada o timo. Nós, muitas vezes, quando acontece algo de bom ou de ruim, a gente diz, olha lá o que me aconteceu, olha lá o que me poderia ter acontecido, olha lá, nós apontamos sempre para aqui. Nós não dizemos assim, olha lá o que me aconteceu, ou para um braço, olha lá o que me aconteceu. Não, nós apontamos para aqui, para esta parte, para esta peça, intencionalmente para esta peça denominada o timo. Timo é de onde está a nossa essência, a nossa condição de amar o próximo, é onde nós temos guardado a nossa essência de amor para não haver julgamento. Não havendo julgamento, já não há condição de perdoar. Agora, quando nós denominamos perdoar o quê? O que é que nós temos a condição de perdoar se nós, às vezes, somos muito 50, 60, 70 vezes pior que o outro, que a outra? Nós somos físicos. E nós temos dentro desta pecinha do timo, temos essa, a nossa essência, é de lá que vem a nossa condição de amar, não é de perdoar, não, é de amar, o próximo, porque
porque nós na realidade, e todos nós temos, até aquele mais bandido, assassino, ladrão, aquele que rouba, ofende, maltrata, ele continua a ter a mesma essência lá dentro desta pecinha denominada do timo. Só que tem a mesma essência, só que está afastado dela. Se afastou, a tapou, a cobriu, está noutra essência, está noutra condição que não está ligando minimamente à condição que lhe é transmitida por esta nossa peça. Porque todos nós temos, e como nós temos, 15 horas. 15 horas é hora de fazer a prece, não é? Salve Deus. Graças a Deus, já está. E então nós, essa pecinha, essa essência que todos nós temos, nós, até o pior ser que nós possamos considerar o pior ser, todos nós temos. Ele está afastado na sua individualidade dessa peça, dessa essência, e se afastou até inclusivamente do caminho que outrora pediu, porque o caminho que outrora pediu não foi o caminho que está tomando nesta altura, neste momento, na sua caminhada, na sua individualidade. Mas isto é uma questão individual de cada um. E nós temos tanta coisa neste planeta, que nós poderemos mudar certo e determinado dia, um certo e determinado homem que tem um certo e determinado grau de evolução, não é? Me perguntou o seguinte: então, mas você veja os seus vídeos, vê os meus vídeos, você fala lá de temas tão variados, tão vastos, que eu estudei, ele estudou, eu também estudei, claro, embora não seja esta a minha função, também estudei, todos estudamos. Por acaso este era uma pessoa com um certo estudo, não vale a pena aqui comentar. E eu não sou isto só para falar o quê? Eu não tenho conhecimento dessas, por exemplo, da física quântica, o que ela representa, o que ela evolui, o que ela faz, o que ela mexe, como ela transita aqui no nosso planeta, onde nós somos todos os dias temos a interação, temos a condição de estar emanados nessa física quântica. Eu respondi-lhe: quantos neste mundo? Quantos neste mundo não se julgam doutores? Doutores aqui não é já só ter o canudo. Doutores sobre a espiritualidade, doutores sobre aconselhamentos para quem quer que seja, doutores sobre julgamentos, doutores que até falam até às vezes tão bonito, que não é convinar que se apanha moscas, mas às vezes tem tanta gente que fala tão bonito, se julga acima de todos e de tudo e de todos, que tem um certo e determinado conhecimento, e até tem, porque os anos lhe deu isso, mas na sua essência, na sua realidade e veracidade, às vezes nós, vendo a condição de muita gente,
chego à conclusão que aquele homem, aquela mulher, que não aprendeu porra alguma, que não aprendeu coisa alguma, porque continua ignorante. Continuamos, nós somos físicos, continuamos ignorantes. Continuamos na senda, no caminho, de olho por olho, dente por dente, no julgamento, na crítica, no apontar de dedos, e onde nós, mais uma vez, não teremos que entrar por esses caminhos. Não teremos. Porque nós basta não julgar o nosso irmão, não julgar a nossa irmã. Se nós não julgarmos, nós não teremos que perdoar. Agora, nós dizer perdoar, perdoo, mas eu não perdoo nada a ninguém, porque eu não tenho nada que julgar a ninguém. Isso é como estas centenas de vídeos que eu tenho. Eu falo de muita coisa, falo de muita coisa. Parece que não, são já mais de 500 vídeos, não é? E são mais de 500 vídeos. Falam de muita coisa. E como falam de muita coisa, o tema principal é a espiritualidade, é a mediunidade, é Jesus, é a espiritualidade, é os mentores, é as nossas sintonias, as nossas harmonias, enfim. Muitos, há pouco tempo houve um mestre que, falando com ele, que já deve ter, não sei, penso, 30 anos de doutrina, não é? 30 anos de doutrina. E ele ficou muito escandalizado, certo dia, de eu falar que nós estamos na terceira dimensão. Ficou muito escandalizado. Que não aceitava aquilo, não aceitava essa condição, queria estar mais noutra dimensão, noutro plano, mais evoluído, e falei muito tempo com este nosso irmão, e do qual eu disse: salve Deus, meu irmão, é melhor que tire, assente bem os pés no chão, aprenda tudo quanto você já aprenda, tudo quanto nestes 30 anos, porque aqui há muita gente que frequenta a doutrina, qualquer doutrina, sem a compreender, sem a estudar, sem a interpretar, sem saber o que quer que seja. Vão lá, nós dizemos assim, vamos de graça, vamos de borla, vamos... Não, nós não vamos de borla, nós não vamos de borla, nós não vamos de graça, não, nós vamos sempre pensando em melhorar a nossa condição, já é um pagamento. Eu vou pensando em ganhar uns bónus, pensando em melhorar alguma condição minha, pensando em me libertar de algum irmãozinho, de alguma dívida, de algum obsessor, cobrador, enfim... Já não vou de borla, já não vou de graça, porque no meu pensamento já está formalizado, é um pagamento. Já estou recebendo um pagamento desse trabalho qualquer que eu vá fazer, que eu vá executar. Por isso, já não posso dizer que é de graça, não é? Com certeza que sim. Independentemente se é ao sábado, se é ao domingo, se é à segunda, se é à terça, se é à quarta, independentemente disso. Mas quando qualquer um de nós vai, que dizemos que é de graça, que é de borla, não é. Porque nós já levamos cientes na nossa mente que se calhar recebemos alguns bónusinhos. O que quer dizer que cai por terra aquela ideia de ir de graça. Porque na vida de cada um de nós algo melhorou, não é? Algo melhorou. E nós teremos que compreender isso. Teremos que, com certeza, compreender esta questão.
Porque se nós compreendemos esta questão, se nós aprofundarmos, claro que nem toda a gente tem a condição de se dedicar a 100% à condição mediúnica, não é? Porque tem os seus trabalhos, tem os seus compromissos físicos, enfim, há pessoas que não fazem mais nada. Não têm um trabalho, um emprego, dedicam-se só à doutrina. Têm tempo, é as 24 horas, não é? É as 24 horas. Mas as 24 horas devem ser dedicadas a ajudar. Não é como se diz, a perdoar. Não é perdoar. Se não julgar, já não perdoa. Nós vamos trabalhar, não é de graça. Nós vamos, na nossa individualidade, vamos ganhar algo da espiritualidade, daquele trabalho, daquele dia, daquela hora, daquela ocasião, ou perder, dependendo da condição que nós vamos. Mas falando com este nosso irmão, com os 30 anos de serviço de médium, ele falando-me que achava que nós estaríamos além um pouco mais do que a terceira dimensão. Eu falando com ele há algum tempo, disse para ele tirar os pés do chão, para ele meter os pés no chão, assentar firmemente, para não se analisar no termo da vaidade, porque da vaidade, e analisar bem a questão dele, a condição dele na sua individualidade, a ver em que dimensão é que ele estaria. Qual eram as capacitações dele? Eu perguntei-lhe inclusivamente a este nosso irmão qual eram as capacitações dele. Se ele, porque todos nós temos as nossas capacitações, não é? Com certeza que sim. Com certeza que sim. Vós desse lado, cada um tem a sua, eu tenho a minha. Todos nós, na nossa individualidade, ninguém tem uma capacitação igual. Agora, uma coisa é certa. As minhas capacitações, mais ninguém tem. Como eu não tenho as de mais ninguém. Há outros mais evoluídos do que eu. Há outros menos evoluídos que eu espiritualmente. Há outros que não têm a capacidade de absorver sequer o que se passa na doutrina. De compreender a doutrina. A doutrina, a mediunidade, o mundo etérico, a parte espiritual. Aqui falamos da parte espiritual, da parte etérica, da nossa mediunidade. Desta nossa campo de visão, deste nosso mundo físico. Há muitas centenas de irmãos, de irmãs, médiuns, que não têm a capacitação, que não saem desta dimensão, da terceira dimensão. Por exemplo, cada um de nós, dependendo da nossa condição, da nossa sintonia, nós poderemos percorrer muitas dimensões. Quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, décima e por aí vai dimensão. Como poderemos subir, também poderemos descer, dependendo da condição de cada um. Dependendo também sempre com a ajuda dos nossos mentores espirituais, mentores que nos ajudam, harmonizam e equilibram, porque na realidade a nossa mediunidade é mesmo isso. A nossa capacidade não é só dizer que é dos tempos, que é da corrente indiana do espaço. Não. A nossa capacidade é única. Para nós estarmos dentro da corrente indiana do espaço, teremos que ter obrigatoriamente capacitações mediúnicas, não é? Com certeza que sim. E nós, nesta dimensão onde nós estamos, a terceira dimensão, é ele complicado. Porque todos os dias nos aparecem pessoas físicas das mais variadas formas, das mais variadas maneiras, das mais variadas condições, harmonias e equilíbrios. Todos os dias eu falo na minha individualidade, apanho diante de mim pessoas com muitas condições que
Uns me procuram para falar, outros procuram, enfim, para a melhoria da condição de cada um. Mas, voltando aqui a esse irmão, o que eu lhe disse quer dizer, ele só tem os anos de doutrina. Aquilo é como tirar uma carta de condução, comprar o carro e deixar ali à porta. E agora não lhe pego porque apanhei um trauma, apanhei um medo. Eu não vou conduzir o carro com medo de bater. Eu não vou conduzir o carro com medo de estragar. Eu não vou... Enfim, cada um de nós tem uma condição. Lembrou-me aqui, inclusive, uma parte de Jesus divino e amado mestre, a dada altura, quando era seguido por milhares de pessoas que, em certa e determinada rua, encontraram um cão morto. Passagem bíblica, não é? Com certeza. Encontraram um cão morto. Toda a gente se afastou do cão morto. Toda a gente achou o cão morto algo que o Mestre Jesus, conhecedor de todas as condições físicas de todo aquele povo, chegou ao pé do cão morto, olhou para o cão e disse: olha, que lindos dentes este cão tinha. Foi quando as pessoas, quem o acompanhava, porque acompanhava Jesus, porque não era Jesus que acompanhava as multidões é que acompanhavam Jesus. Foi quando o povo que achou, porque o mestre dos mestres disse aquela parábola, que lindos dentes tinha este cão. Já todos se voltaram para o cão. Já acharam realmente os dentes do cão bonitos. Já não se esqueceram a parte do cão estar ali morto, apodrecendo. Assim somos nós. Assim somos nós. Quando alguém nos diz algo, algo às vezes até que poderá ser contra a nossa crença, contra a nossa condição, o que eu disse a este irmão foi que realmente ele só tem anos de doutrina. Só tem os anos de doutrina. Porque o conhecimento acerca, até dele mesmo, o conhecimento sobre ele, sobre a condição mediúnica, sobre esses mundos etéricos, claro que nós somos físicos, nós não sabemos tudo, nós não sabemos nada, nós sabemos uma milésima de milésima parte. Temos o conhecimento muito, muito básico. Nós aqui na nossa parte, do lado esquerdo, ainda temos aqui uma parte que ainda não desenvolveu para expandir o conhecimento, para expandir... Por exemplo, hoje existe estas tecnologias, não é? Celular, tecnologias, bonito, não é? Bonito o celular, não é? Existe. Foram muitos cérebros a fazer isto. Então agora me expliquem outra coisa. Por exemplo, nós somos físicos. Como é que nós agiríamos, por exemplo, os seres extraterrestres, não é? Nós nos achamos muito evoluídos. Nós nos achamos muito espertos, conhecedores, evoluídos, não é? Nos achamos. Mas os extraterrestres, será que existem? Nós, para chegar ali à Lua, o planeta físico, nas várias nações, nos vários países, nas várias coligações que fizeram internacionais, enfim, para chegar à Lua, que é logo ali, gastou-se milhões e milhões e milhões e milhões e milhões e milhões de euros para fazer uma série de... E só chegou ali à Lua, não é? Nós sempre ouvimos falar em
em espíritos, em OVNIs, né? Em seres espirituais, em seres etéricos, não é? Nós, um extraterrestre, o ET, que é um filme bem antigo, se nós, qualquer um de nós, conseguisse ver um ET hoje, como é que nós reagiríamos? Qual é, afinal, a tecnologia deles, desse mundo dos ETs, desses mundos espirituais, desses mundos que nós não vemos, desses seres que vêm, passeiam aqui por o mundo físico, nós nem damos por eles, que quando eles querem se deixam vislumbrar uns segundos um pouco e desaparecem. Que tecnologia será a deles? Será mais avançada? Será menos avançada? Gastarão muito? Gastarão pouco? Viverão em que país? Viverão em que condições? Como é que nós reagiríamos perante um ser desses? Um ET? Nós fugiríamos? Nós ficaríamos paralisados? Nós quereríamos manter contacto? Como é que nós? Porque existe vida. Não existe vida só aqui no planeta Terra. Há outros planetas, milhares de planetas habitados, outras evoluções, outros sóis, outras dimensões, noutras dimensões. Existe. Agora, se nós víssemos com os nossos olhos, se hoje parasse aqui por cima da minha casa uma nave extra especial ou um OVNI, vamos lá, como é denominado um OVNI, saísse lá de dentro um extraterrestre, um ser dessas galáxias que nós imaginamos lá da forma que é, será que ele teria que tocar a campainha para entrar aqui? Será que eu lhe abriria a porta? Será que eu não lhe fugia? Será que umas interrogações tão grandes, tão grandes, tão grandes que às vezes nós nos complicamos. Às vezes nós nos complicamos. E voltando a esse irmão, o que eu lhe disse foi realmente, salve Deus, mestre, você tem os anos de doutrina, 30 anos, salvo eu. Tem os anos de doutrina, mas é só o que tem. Eu não tenho 30 anos de doutrina, nem lá perto. Nem lá perto. Não me considero uma pessoa sábia, conhecedora de todas as coisas, mas conheço alguma coisa. E tenho a capacitação, graças a Deus, porque só Deus é que me permitiu isso, e o meu espírito, a minha consciência, de poder sair um pouco aqui do mundo físico, desta realidade virtual, porque isto é uma realidade nossa, é uma realidade virtual. Nós nos poderemos deslocar até à terceira, até à quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, 10ª dimensão, porque nós não há ninguém que nos imponha limites. O limite somos nós. Partamos do princípio desta pecinha que nós temos aqui, do timo, partamos do princípio do não julgamento, partamos do princípio do não julgamento, partamos do princípio de querer aprofundar mais e com mais conhecimento estas dimensões, este nosso conhecimento. Tudo o que está neste planeta, tudo o que está neste mundo escrito, tudo o que está escrito em livros, tudo o que está, nós teremos que absorver para o melhoramento nosso. Nós melhorando,
nós melhorando sobre a leitura, nós melhorando sobre as nossas capacitações, nós melhorando as nossas condições, nós temos um longo percurso a percorrer, a caminhar. Melhore, melhore, melhore. Quando nós tirarmos da nossa mente que vamos para os tempos trabalhar de graça, não, ninguém vai trabalhar de graça. Aqui ninguém... Bom, fisicamente, 80% não vai receber nada, não é? Mas nós sempre nunca vamos de graça, porque nós vamos receber bons horas, nós vamos receber o apoio das entidades espirituais, dos mundos espirituais, para o livramento de qualquer coisa física que iria acontecer, que nós não temos a condição de saber, de um obsessor, de um cobrador, de uma dívida do qual nós poderemos estar muito, muito aflitos e também não saber, de dores físicas, kármicas, transcendentais. Esses trabalhos nos tiram. Logo, não vamos trabalhar de graça. Vamos trabalhar para a nossa melhoria, a melhoria do nosso espírito, a melhoria da nossa condição mediúnica. Essa é a grande realidade. E esse irmão, depois tive um pouco a conversar com ele, não é? Tive um pouco a falar com ele e ele me disse também que eu até achei graça. Meu irmão, você é doido. Claro que temos uma grande afinidade, não é? Temos um grande conhecimento, temos uma grande afinidade, amizade, companheirismo, para ele me falar isso, não é? Com certeza, você é doido. E eu perguntei-lhe porquê. Pois é. Porque ele diz que eu sou doido porque muito pouca gente tem a condição e a coragem às vezes de falar da maneira que eu falo nos meus vídeos. Mas é a realidade. É a realidade. Quantos é que já tiveram a coragem de falarem como eu tenho falado nos vídeos, abertamente, à vontade, sem medos de nada, de críticas, de julgamentos, de nada, onde 80%, que é a fasquia aqui dos médiuns, 80% vive apavorado porque muita gente vive apavorado porque estão com medo dos outros saberem o que se passa no lar de cada um. O que se passa no lar de cada um. Há muita gente neste momento aflita, agoniada, desesperada, com medo de ser julgado em praça pública por o que se passa no lar deles, por as condições mediúnicas de cada um. E esse mestre me disse: meu irmão, salve Deus, você é doido. Eu disse: se calhar até sou um pouco, não sou muito esperto, não. Não sou muito esperto. Não sou muito esperto e não sou. Só não estou internado porque, enfim, porque ainda não arranjaram as condições e maneiras adequadas para me internar. Mas se me internarem, têm que me dar de comer. Eu não trabalho, não é? E eu toda a vida trabalhei. Essa é uma questão que não é de forma alguma de parvidade, não é? É de sobrevivência. E honestamente, e como é uma questão de sobrevivência e honestamente, eu estou à vontade, porque o julgamento ele prevalece. O julgamento está em qualquer lado. O julgamento está em qualquer lado. E nestes vídeos onde eu falo aqui por esta Europa toda, não é? Japão, as Américas, Brasil, me vê, claro que isto me vem porquê? Por conta da evolução
cá está a tal evolução que é boa para chegar perto de cada um. A evolução é boa para chegar perto de cada um. E como está perto como a evolução é boa, eu chego longe com esta doideira minha, com esta maluquice minha, mas o tempo que muitas vezes eu estou aqui neste local, recebo algumas chamadas, recebo por WhatsApp muitas mensagens, sempre. Recebo muitas mensagens dos grupos, mas isso dos grupos, enfim, dos grupos e particulares. A esse nosso irmão que eu falei há pouco, que ele já tem uns 30 anos de doutrina, eu perguntei-lhe o seguinte: salve Deus, meu irmão, me diga uma coisa, você nestes anos todos, quantas pessoas é que você acha que já tratou, cuidou, de boa, assim de boa, tranquilamente, fora dos templos, porque não é nos templos, é fora dos templos, que você já ajudou realmente, por exemplo, já alguém lhe ligou a dizer que se queria matar, a dizer que queria fazer isto, que queria fazer aquilo, já alguém lhe telefonou, uma mãe aflita, porque o filho está desta, está daquela maneira, e você resolveu. Ainda não, nunca tive essa oportunidade, nunca aconteceu, e nunca aconteceu. Eu disse, mas você é médium, não é? É médium só dentro dos templos? Porque eu aqui neste local onde eu estou, não é noutro local, é aqui. Eu agora tirei o som ao telefone. Já tenho aqui, enfim, várias, para não estar sempre tocando. Eu muitas vezes estou aqui neste local e me liga uma mãe, um irmão, um filho, aflito por isto, por aquilo, por aquele outro, e eu tento dar uma resolução, tento dar uma solução, e quando a pessoa do outro lado se deixa ajudar, salve Deus, não sou eu, será os mentores, com certeza, é o mundo espiritual a movimentar-se, porque eu sou um Zé Ninguém, sou físico, eu sou físico, não é? Bato palmas, uso óculos, tenho que vestir uma roupa, e os espíritos também, como nós os vemos, também é com roupa, não é? Com certeza. Ou então, noutras formas, não é? Com certeza que sim. E eu já tive centenas. Aqui não é uma, nem 5, nem 10, é centenas. Nestes anos, centenas de pessoas que mudaram a sua condição física, de saúde, às vezes por uma palavra amiga, por um apoio, por um certo e determinado trabalho, também trabalho que poderá ser psicológico, e essas pessoas, inclusive, as condições, as harmonias que tinham, por exemplo, de suicídio, isso ficou ultrapassado. Já aconteceu muita vez. Eu aqui deste local, sentado, claro que não é assim falando desta forma que isso irá acontecer,
mas poderei, hoje tenho muita gente, amigo, por ter ajudado. Inclusivamente, que na altura tinham a condição de suicídio. Suicídio é quase dos flagelos maiores que há neste planeta físico. Na juventude então é demais, não é? Na juventude é demais. Suicídio, ele permanece e vai fazendo um rombo, um estrago que não é nada de bom. E se vai interiorizando em cada um de nós, na nossa individualidade, na nossa consciência, que o paciente, porque a pessoa está doente sem saber, vai pensando que aquela é a única realidade viável para o seu problema. Claro que nós, por isso eu conheço alguns psiquiatras, onde temos aqui o amigo Luís da Espanha, conheço outros psiquiatras, conheço neurologistas, conheço uma série indeterminável condição da medicina, médicos, que muitos não sabem como é que é o de tratar. Têm o canudo, têm o estudo, têm o conhecimento, mas não sabem. Muita gente às vezes fala comigo porque eles não dão conta de dar a volta à questão. Dizer assim, sou eu? Não sou eu. Embora eu tenha também estudado um pouco, não é? Todo o nosso corpo humano, todas as nossas condições, porque isso nós temos que, na realidade, aflorar o nosso conhecimento. Então, como temos que aflorar o nosso conhecimento, nós teremos que, a melhor maneira é estudar. Para voltar ao ponto de partida do início deste vídeo, é nós, seres físicos, não nos julguemos superior a quem quer que seja. Quando nós dizemos vamos perdoar, nós não teremos que perdoar ninguém. Nós não teremos que perdoar ninguém. Basta nós não julgarmos, tá? Porque se nós julgarmos, aí quem precisa de ser perdoado somos nós. Porque, na realidade, nós não viemos aqui para isso, para julgar quem quer que seja. Estes meus vídeos, às vezes são um pouco polémicos, porque neste planeta, nesta condição de médiuns, há muita gente que se acha dono e senhor inclusivamente da mediunidade de cada um. Dono e senhor da mediunidade de cada um, que só podem fazer o que eles querem, mandam debaixo do comando deles e da obediência deles. Eu, como sempre digo, o meu espírito é um espírito ainda rebelde. Ainda terei que vir aqui umas 500 vezes a este mundo físico para melhorar esta minha condição. Por enquanto, sou um espírito rebelde. Venho dizer a realidade. Não venho contestar ninguém. Não espero agradar a todos, porque há muitos que não vão, com certeza, concordar com o que eu digo. Há outros que concordarão com o que eu digo. Espero, acima de tudo, é o quê? É eu aqui falando um pouco para vós, desabafando todos estes meus conhecimentos e todas estas minhas sintonias. Dizer que falo muito abertamente? Não, porque aqui em Portugal, a ditadura, antes da ditadura, nós, o povo, não podia falar, tinha que se manter calado. Aqui houve a Revolução em 1974 foi para dar a liberdade ao povo. Por isso eu falo assim, abertamente, sem criticar opiniões, sem criticar
ideias, sem criticar religiões e sem criticar quem quer que seja. Esta é a minha opinião. Eu posso expressar a minha opinião sem criticar ninguém. E, acima de tudo, respeitando todas as religiões, tá? Porque há muitas religiões, não é? Há muitas. Então, assim sendo, meus irmãos, minhas irmãs, a todos eu desejo um lindo e abençoado fim de dia. Um sábado lindo, belo e maravilhoso. Desejando a todos um lindo sábado, tá? Que Jesus, que a espiritualidade, que os nossos mentores nos possam assistir. Mundo espiritual do YouTube, mundo espiritual do Facebook, mundo espiritual do WhatsApp, a todos eu envio um grande, grande abraço. Aos demais grupos doutrinários, com o mesmo carinho, empenho, amor, eu envio um grande, grande abraço. Que Jesus, divino e amado Mestre, se encontre no lar de cada um. Salve Deus e graças a Deus.